Olá, queridos, graça e paz. Espero que você esteja bem, espero que você esteja alegre, meio em tudo ao que nós estamos passando, você tem a alegria do Senhor com você, né? E você pode se agarrar nisso para estar feliz todos os dias. Que bom estar aqui com você mais uma vez. O meu nome é Leide Nascentes e nós vamos partilhar hoje mais um pouco da palavra de Deus, né? Esse trabalho que tem sido feito com tanta excelência aqui no Verbo da Vida, que tem alcançado tantas pessoas. Se você tem gostado dos nossos conteúdos, se inscreva no nosso canal, compartilhe com mais pessoas, semeie essa palavra para que ela possa alcançar mais e mais pessoas, vidas possam ser salvas. Nos siga também nas nossas redes sociais, nós temos sempre um bom conteúdo para alcançar a sua vida e de muitas pessoas, amém? Eu quero hoje falar acerca de tempestades. Esse não é um boletim meteorológico, tá? Nós não vamos falar sobre tempestades naturais, mas eu quero que nós possamos extrair da palavra de Deus no dia de hoje lições para que nós possamos passar por esse tempo bem, amém? Tudo que tem nos acontecido, nós podemos chamar metaforicamente de uma tempestade, de algo que sobreveio sobre o mundo, né, chamado Covid-19, e isso tem trazido transtorno, tem causado problemas, mas sabe que nós estamos em Cristo, e em Cristo nós podemos ter bom ânimo. A Bíblia nunca nos iludiu acerca dos problemas que poderiam sobrevir, que poderíamos passar, mas ela sempre nos garantiu que Deus estaria conosco, que Deus nos daria descanso, que Deus poderia nos retirar dessa condição. Salmos 34:19 diz que o justo, ele passa por muitas provações, mas o Senhor os livra de todas. Lá em João 16, Jesus diz, olha, eu digo isso para vocês porque no mundo vocês vão ter aflição, mas em mim vocês têm paz, têm de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a Bíblia nos garante socorro, nos garante sucesso em meio às adversidades. Nós podemos estar em meio ao problema, mas em meio ao problema nós temos paz, porque o Senhor está conosco. Amém? Então, eu quero que nós possamos olhar hoje para dois textos que relatam duas tempestades naturais, mas que nós possamos tirar lições espirituais para vivermos esse período que nós estamos passando. Observando o comportamento daquelas pessoas que estavam passando por aquelas tempestades, nós possamos retirar lições que vão nos ajudar a viver esses dias. E eu oro ao Pai para que nós possamos receber dessa palavra poderosa e que isso possa nos instruir, nos ensinar e nos levar para um bom lugar, em nome de Jesus. Então, queridos, eu falei a respeito da questão da tempestade. Nós temos o relato lá em Marcos 4, a partir do verso 35, uma tempestade que atingiu o barco que Jesus estava com os seus discípulos. Jesus estava atravessando para a região de Gadara e uma tempestade se levantou e atingiu aquele barco. Nós não vamos ler o texto, mas eu vou parafraseando algumas coisas, alguns versículos, e você vai entender. Se você ainda não leu essa passagem, depois você pode ler Marcos 4, a partir do verso 35. E a outra tempestade que nós vamos analisar é a tempestade que se abateu sobre o navio que levava Paulo como prisioneiro para ser julgado em Roma. Eles ficaram mais de 15 dias no mar, enfrentando uma tempestade, até que o barco foi chegar na ilha de Malta. Mas nesse período que eles estiveram no mar, eles passaram grandes dificuldades numa tempestade. E eu quero que, observando o comportamento das pessoas nessas tempestades, nós possamos hoje aprender algo, amém? Então, vamos lá. Lá na tempestade de Marcos, relatada, né, no Evangelho de Marcos, Jesus estava com um propósito. Ele estava atravessando para um lugar onde você pode continuar lendo depois. Ele vai libertar um homem que estava endemoniado. Então, aquela tempestade se levanta como um vento contrário àquilo que Jesus iria cumprir. E qual é o comportamento que nós podemos perceber de primeira mão nos discípulos quando essa tempestade se levanta? Nós podemos ver os discípulos preocupados e desesperados.
Lá no verso 38 diz que quando eles viram que a água ia entrando dentro do barco, que as ondas se levantavam contra aquele barco, eles foram e clamaram a Jesus que ele se levantasse, que ele pudesse controlar aquela tempestade. E eles ainda disseram: Jesus, você não se importa que nós pereçamos? Esse demonstra um comportamento de desespero frente a uma tempestade. Sabe que quando nós ficamos desesperados em frente às situações que nós enfrentamos, nós perdemos a consciência de quem nós somos, nós perdemos a consciência do que temos, do que podemos, através daquilo que a palavra de Deus nos garante. Nós ficamos perdidos em meio a essa condição porque nós nos desesperamos. Jesus, logo depois de ter acalmado a tempestade, ele diz para seus discípulos: por que vocês mesmos não ordenaram as ondas? Vocês não têm fé? Ou seja, eles mesmos poderiam ter resolvido o problema. Mas o desespero, ele faz com que nós fiquemos indiferentes ou cegos para a própria condição de poder que nós recebemos do próprio Senhor. Então, o desespero não é um bom comportamento para nós termos diante de uma circunstância. Eu não sei se você já teve a experiência desagradável de ver alguém se afogando. Eu já vi na praia. É desesperador, realmente. A pessoa que está lá dentro, ela está numa condição de desespero. E a pessoa que está se afogando, ela começa a se debater, ela não sabe que atitude tomar. E se não for uma pessoa treinada para socorrê-la, se não for um salva-vidas treinado, a pessoa que tentar ajudar, ela também pode se afogar. Porque a situação de desespero ela é tão grande, ela começa a se debater, que ela corre o risco até de levar junto com ela aquela pessoa que está tentando ajudar. Um comportamento de desespero numa situação de tempestade pode também nos impedir de receber socorro, nos impedir de que alguém capacitado possa nos ajudar, porque a situação de desespero é tão grande que você não consegue enxergar a ajuda, não consegue receber a mão estendida que está para você. Então, eu quero que nós possamos observar esse comportamento e pensar que durante uma tempestade não é necessário que nós fiquemos desesperados. No nosso barco existe alguém que pode nos socorrer, que pode nos ajudar. E mesmo assim, existe também em nós um poder que foi depositado pelo próprio Jesus, que foi entregue a nós, para que nós possamos controlar essas adversidades. E esse poder, ele se move por meio da fé. Amém? Então, um comportamento de desespero não é um bom comportamento para nós termos durante uma tempestade. Outro comportamento que nós não podemos ter durante uma tempestade é ir com a opinião da multidão. Lá em Atos, na tempestade que eu te disse que Paulo enfrentou no navio que estavam levando para Roma, Paulo já havia tido uma percepção pelo Espírito de que aquela viagem ela seria perigosa, de que havia problemas no caminho. E aí ele diz: senhores, eu vejo, no verso 10, eu vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, e para a carga e para a nossa vida também. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. E visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar a Fenícia. Ou seja, Paulo havia recebido uma instrução, pela própria percepção de como o clima estava, pela própria instrução do Espírito Santo, Paulo havia alertado ao capitão daquele navio: e a nossa viagem não vai ser boa. Mas existia uma multidão, ou seja, todas as pessoas que estavam naquele navio disseram o contrário: não, nós temos que sair daqui. Sabe, querido, a voz do povo não é a voz de Deus. Deus tem uma voz de pai para você. Ele tem uma instrução específica para a sua vida. Você não vai encontrar uma direção específica para você no conselho de uma multidão. A Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 8, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Deus tem uma instrução específica para a sua vida nesse tempo de adversidade. Nós não precisamos e não devemos entrar no efeito manada.
Isso aconteceu logo no início da pandemia, onde as pessoas, porque viram algumas pessoas comprando e estocando comida, a maioria correu para os supermercados para poder comprar e estocar comida. E eu te digo que hoje tem pessoas com alimentos vencendo dentro de casa, porque se desesperaram, porque foram atrás de uma multidão no início dessa tempestade. Nós que somos guiados pelo Espírito de Deus, não precisamos e não devemos ir com a multidão, mas devemos seguir aquilo que o Espírito do Senhor tem comunicado conosco, porque Ele tem uma instrução individual para cada um de nós. Então, durante uma tempestade, não é bom que nós sigamos o conselho de uma multidão, mas devemos ficar com aquilo que a palavra de Deus nos instrui, com aquilo que o Espírito Santo nos ensina. Amém? Outro comportamento que nós podemos observar, lá em Atos 27, no verso 15, diz assim: o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Você sabe o que é ficar à deriva? Ficar à deriva é ficar à mercê do tempo. É ficar solto do mar. É ficar sem ter o controle da situação. Ficar à deriva é deixar a vida me levar. Então, metaforicamente, a gente trazendo para uma compreensão, ficar à deriva não é um bom comportamento para termos durante essa tempestade. Porque quem fica à deriva, ou ele vai encalhar em algum lugar, ou ele vai afundar, ou ele vai naufragar. Ficar à deriva pode te levar para um lugar desagradável, porque você não tem controle sobre a situação. Se você, nesse tempo, decidiu que deixa a vida me levar, a vida leva eu, é melhor você tomar o controle dessa situação. É melhor você retomar os planos que você já tinha feito e confiar no Deus que você tem para seguir caminhando em frente. Não é bom, durante uma tempestade, que você fique à deriva, porque, como eu disse, você pode ir para um lugar desagradável, ou você pode ficar encalhado num lugar parado e nada acontecer na sua vida. Então, não é bom que nós fiquemos à deriva, que fiquemos parados nesse tempo de tempestade. É importante que nós tomemos atitude, tomemos as rédeas, orientados e guiados pela palavra de Deus. Amém? Outro comportamento que nós podemos observar nessas pessoas que estavam na tempestade. Lá em Atos 27, no verso 30, diz que, tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, e a pretexto de lançar as âncoras à proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. O que estava acontecendo aqui? A tripulação, os marinheiros que eram responsáveis por guiar aquele navio, por prestar serviços naquele navio, para que ele pudesse chegar no lugar que ele precisava, estavam pulando fora do barco. Eles olharam para aquela situação, olharam para aquelas circunstâncias e disseram: eu que não fico aqui, eu vou pular fora. Mas sabe, queridos, que dependendo da circunstância, não é bom que a gente saia do barco. Não é bom que nós pulemos fora. Sabe que existem vidas de pessoas que estão dependendo do nosso comportamento. Sabe que existem vidas de pessoas que estão olhando para nós, estão se espelhando no que nós estamos fazendo e nós podemos salvar a vida delas. Se nós tivermos uma atitude como desses marinheiros, de querer sair fora, de pular fora do barco, nesse momento, vidas vão se perder. Nós precisamos tomar para nós essa responsabilidade e permanecer. Nesse tempo, nós temos conhecimento de que muitas pessoas têm deixado de congregar. Eu sei que não são todas as igrejas que voltaram aos seus cultos presenciais. Eu sei que nem todas as pessoas também podem comparecer aos cultos presenciais, porque talvez façam parte do grupo de risco. Mas aí, se você pode, se a sua igreja está tendo cultos, meu irmão, congregue, não pule fora do barco. Sirva a sua igreja local. Esse barco, esse navio precisa de você. Não é hora de pular fora do barco. Vidas dependem do seu comportamento. Amém? Esse também não é uma boa coisa para nós fazermos. Então, o que nós vamos fazer? Qual é o comportamento que nós devemos ter? Nós também vamos encontrar nesses textos. Amém? Lá em Atos 27 e 22,
Paulo dizendo, ele fala assim: mas agora eu recomendo-lhes que vocês tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço, a quem eu adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Olha a consciência que Paulo tinha. Esse é um comportamento que eu e você devemos ter em meio a uma tempestade. Termos consciência ao Deus a quem nós pertencemos. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele cuida de nós. Essa consciência viva em nós vai fazer com que nós tenhamos confiança. Vai fazer com que nós tiremos os olhos das circunstâncias e olhamos para o Deus que nós servimos. Paulo tinha essa consciência, olha, o Deus a quem eu pertenço, Ele enviou aqui para mim um anjo para me dizer que eu não vou morrer e quem está comigo também não vai. Novamente, a vida de pessoas também está dependendo de um propósito que existe sobre a sua vida. Não desista, tenha consciência de que você pertence a um Deus que cuida de você. Como Paulo disse certa vez, olha, eu sei o Deus em quem eu tenho crido. Eu conheço meu Pai e eu sei que Ele cuida de mim. Durante uma tempestade, nós precisamos olhar e confiar para aquele que de fato pode nos salvar, pode nos livrar, pode nos amparar. Amém? Qual o outro comportamento? Quem confia, descansa. Lá em Marcos, naquela tempestade que Jesus enfrentou com os seus discípulos, diz que Jesus estava com a sua cabeça dormindo sobre o travesseiro. Por que será que Jesus tinha um comportamento tão tranquilo diante de uma tempestade? Ele nem sequer acordou. Porque aquele que confia consegue descansar. Sabe, porque talvez você não tenha encontrado descanso porque você ainda não entrou num lugar de confiança em Deus. Amém? Você precisa aprender a descansar, mas você só vai aprender isso quando você aprender a confiar. E descansar, eu não estou falando de um lugar físico, de um lugar onde você possa repousar. Eu estou falando de um lugar onde a sua mente encontra repouso, onde a sua mente consegue descansar em meio às circunstâncias. Sabe que quando eu fazia faculdade, eu por alguns anos peguei ônibus para voltar para casa. E eu conhecia o motorista do ônibus, era o mesmo, eu ficava no ponto final, que era perto da minha casa. E eu ia dormindo de roncar dentro do ônibus, saindo da faculdade até chegar no ponto que eu descia, que era o ponto final. E eu não tinha preocupação nenhuma, porque eu conhecia o motorista. Eu conseguia descansar naquele período de viagem até chegar na minha casa. Por quê? Porque eu sabia que o motorista não ia me deixar passar do ponto, que ele iria me chamar na hora de descer. Sabe que se você conhecer ao Deus que você serve, você também consegue descansar. Sabe que você também vai ter confiança de saber que Ele está te levando para um bom lugar, que Ele está guardando a sua vida, que Ele não vai te deixar passar do ponto. Nós precisamos aprender a descansar mesmo em meio à tempestade, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Amém? Glória a Deus. Atos 27, 33, outro comportamento que nós devemos ter durante a tempestade. Diz que um pouco antes de amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje já fazem 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim vocês poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio sequer da sua cabeça. E tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos, o partiu e começou a comer. E todos se reanimaram e também comeram algo. Olha que comportamento maravilhoso de Paulo, que eu e você também podemos desenvolver em meio a essa tempestade. Paulo percebeu que aquelas pessoas estavam fracas porque elas não estavam se alimentando. Haviam muitos dias que elas não comiam. E Paulo decidiu então aconselhar, e não só aconselhar, ele mesmo tomou o pão, deu graças, se alimentou. E os outros foram reanimados por causa do comportamento de Paulo, por causa da atitude de Paulo. E sabe que em meio a essa tempestade, muitas pessoas, isso falando agora espiritualmente, têm deixado de se alimentar da palavra de Deus. Tem pessoas que estão fracas na sua fé, porque não estão se alimentando da palavra.
E eu e você, como aqueles que se comportam bem numa tempestade, que confiam no Deus que serve, nós podemos chamar essas pessoas para a comunhão, podemos alimentá-las com a palavra de Deus. Eu não estou falando isso de forma natural. Você pode orar por pessoas, você pode encaminhar as mensagens que nós temos disponibilizadas aqui para alguém. Você pode incentivar essa pessoa a se alimentar, porque em meio à tempestade não é bom que ninguém fique fraco. Nós precisamos de força nesse tempo. E essa força vem do alimento genuíno, que é a palavra. Jesus, lá em Mateus 4, disse, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra é alimento para nós nesse tempo. Que você seja como Paulo, que você tome a iniciativa de se alimentar e encorajar outros que se alimentem também, para que todos sejam fortalecidos. Amém? E, por fim, um outro comportamento que nós devemos ter durante a tempestade é: nós somos aqueles que ordenam a circunstância que cesse. Lá em Marcos 4:39, diz que Jesus se levantou, repreendeu o vento e ele disse ao mar, aquieta-te, acalma. Em uma versão diz assim, que Jesus disse para o mar, emudece. Ou, em outras palavras, em bom português, diz, cala a boca. Sabe que eu e você, durante essa tempestade, nós podemos nos levantar e dizer à circunstância que ela se aquiete. Pelo poder da palavra que sai da nossa boca, nós podemos dizer para ela cessar. Eu e você fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. A mesma palavra poderosa que sai de Deus, da boca de Deus, também sai da minha e da sua. Nós devemos ser aqueles que dizem para as circunstâncias se emudecerem. Nós devemos ser aqueles que dizem para as circunstâncias cessarem. Se talvez nesse tempo você ficou desanimado, deixou de declarar a palavra, eu te convido, querida, a levantar novamente e começar a declarar o fim dessa pandemia, a declarar um tempo de paz sobre a nossa terra, porque a palavra que sai da minha e da sua boca, ela tem poder para cumprir aquilo para o qual ela foi designada. Então, nós não vamos nos calar diante das circunstâncias, mas nós vamos ter o mesmo comportamento de Jesus. A gente não fala da circunstância, a gente fala para ela. Amém? Então, o que eu desejo do meu coração é que você tenha sido alimentado nesse dia, que você tenha recebido instruções poderosas através da palavra de Deus e que você saiba agora se portar diante dessa tempestade. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine o seu comportamento, examine a sua vida e veja como é que você tem se comportado nesse tempo. E se não estiver alinhado com aquilo que a palavra de Deus diz, eu te convido a alinhar a sua vida com essa palavra e você vai ter grandes resultados. Que nós possamos passar bem por esse tempo, porque a palavra de Deus nos garante que isso é possível. Seja abençoado na prática da palavra. Eu amo vocês e até a próxima.